Olá, eu sou Fernanda Fedato e esse é o Blue Minicast, um espaço para quem tem a noção de que as empresas estão preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários e estão dispostos a fazer o melhor possível para que todos estejam num ambiente feliz e saudável. Hoje eu estou aqui acompanhada de umas amigas que vão trazer um pouquinho mais para vocês do ambiente corporativo, que pode e deve ser feito em relação à atualização da NR1 e principalmente como tornar o ambiente corporativo um ambiente mais acolhedor e verdadeiramente adaptado àquela diversidade invisível que é a doença psicossocial. Então hoje estamos aqui com a Andressa, Fernanda e a Rafaela, que vão trazer um pouquinho da vivência delas para nós sobre essa tratativa, tanto da saúde física como a saúde mental. Vamos conversar aqui com a Andressa primeiro. Andressa, conta para nós um pouquinho o que você faz, quem você é. Eu sou Andressa, sou fisioterapeuta. Minha especialidade hoje é em dor e a maioria hoje das dores a gente não pode desvincular as dores físicas das dores de saúde emocional. Então, aqui a Rafaela, conta para nós, Rafaela. Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês para fazer essa troca, né? Sou Rafaela Claudino, sou especialista em ginástica laboral, sou profissional de educação física e tenho essa vivência de levar muito movimento com a recompensa de muita saúde para os colaboradores, para as equipes. E você, Fernanda, conta pra gente um pouquinho. Eu sou Fernanda Sacomã, eu sou psicóloga organizacional especializada em treinar líderes e desenvolver esses líderes de uma forma consciente, consistente, para que eles não adoeçam mentalmente e não percam todos os aspectos, os outros papéis que ocupam no seu dia a dia. Então, hoje nós vamos ter aqui uma conversa 360 graus, né, meninas? Nós temos aqui a parte psicossocial, a parte da dor e as dores relacionadas tanto à doença física quanto à doença emocional e principalmente aqui conversando com a Rafaela sobre como a gente pode fazer a integração dessas duas coisas através da ginástica laboral, que eu acho que é aquele momento da pausa no trabalho para que a gente possa desestressar e possa principalmente trazer uma reflexão ali sobre como é importante você vincular, como a Fernanda falou para nós anteriormente, vincular a saúde mental, a saúde física. Então, eu creio que hoje o que a gente vai ter aqui é uma troca sobre as nossas experiências, sobre o que nós verificamos no dia a dia e, principalmente, o que motiva hoje uma empresa a criar um plano tanto de desenvolvimento de saúde física, como é a ginástica laboral, como são as massagens, tendo um ambiente de descompressão no seu ambiente de trabalho, como também o programa hoje, que a NR1 traz, a obrigatoriedade do programa e o cuidado com a saúde mental. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, uma sugestão, se vocês me permitem, é por que a saúde mental é uma pauta de inclusão nas empresas? Por que esse olhar agora que a NR1 traz vai fazer diferença na vida do funcionário? O que vocês têm para contribuir aí? Pode começar. Eu acredito que é uma pauta de grande inclusão, principalmente porque, como eu defendo muito, a gente não consegue separar o ambiente profissional do ambiente pessoal. A gente não consegue fazer essas separações. Então, uma vez que a gente traz a saúde mental como uma responsabilidade também no ambiente de trabalho, responsabilidade da empresa, o quanto a gente também não vai conseguir unir essas pessoas, unir esses colaboradores e até trazer problemas afins entre eles para que eles mesmos se conversem, eles se compartilhem as experiências. Eu acredito que a gente vai trazer cada vez mais a equipe para perto da gente como empresa. Você acha, Andressa, que essa manifestação dessa tensão que as pessoas hoje têm no trabalho, seja por metas muito pesadas, metas às vezes até inatingíveis, nós verificamos que isso é muito comum, a empresa coloca assim, eu vou te dar um bônus se você atingir aqui, e você já começa o teu mês sabendo que aquilo é impraticável. Ele acaba se refletindo numa doença física, numa dor física, e há uma dificuldade de percepção de quando é um tipo de dor e quando é outro? Sim, total. Eu falo que o primeiro passo para qualquer ser humano é aprender a identificar o seu próprio corpo, né? O nosso corpo ele vai dando sinais tanto mentais, né, como emocionais e como físicos. E a gente só não percebe se a gente muito dessa carga de trabalho, essa demanda de trabalho faz com que a gente não perceba os sinais do nosso corpo.
Porque hoje o mundo ele exige tanto de você que você só tem metas pessoais, profissionais. E eu acho que, como a Fernanda falou, que a gente não separa o profissional do pessoal, elas vão se somando e elas vão se somatizando. Então, hoje no meu consultório, eu tenho muitas pessoas que vêm por dores crônicas, em tratamentos sem efetividade, e que a gente vai perceber, tanto na anamnese quanto ao longo do tratamento, que isso tem um outro fundo. Um fundo psicossomático, um fundo de sobrecarga no trabalho, ou uma sobrecarga ambos de trabalho e pessoal. E que, se fosse, primeiro, instruído, informado, eu acho que isso é uma parte muito importante, a gente informar tanto gestores quanto colaboradores sobre essa parte para que eles identifiquem, porque fica muito mais fácil esse mapeamento. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Você acha que essas pausas, Rafaela, que para a ginástica laboral, para algum outro tipo de intervenção, eles acabam quebrando esse clima de peso que o funcionário sente e é efetivo, por menor que seja? Você acha que faz diferença? Sim. Ao meu ver, é fundamental, né? Quando a gente pensa... Eu gosto muito de trabalhar com a minha equipe, que trabalha eu e mais uma equipe, levar para a empresa esse momento da ginástica laboral, como lá na escola, quando estávamos numa aula de matemática, que a concentração estava toda ali no papel, enfim, para solucionar aquele problema, enfim. E quando vinha uma aula de educação física, dava aquela, ufa, que gostoso, né? Que sensação boa, que não é palpável, né? Você não consegue palpar, mas você sente aquele alívio. É essa ideia que eu levo para as empresas, e desta forma que a gente elabora os programas de laboral, né, de ginástica laboral, para levar esse bem-estar. E vocês acham que hoje as empresas elas estão preparadas para essa mudança que está acontecendo agora com a NR1, com essa necessidade de se adaptar, de acolher, de ter esse olhar mais perceptivo com quem está adoecido, ou vocês acham que há necessidade de uma intervenção, de um treinamento, de uma sensibilização? Eu acho necessidade de treinamento. Treinamento e para uma conscientização, né? Porque é uma grande virada de chave. Existe uma resistência nas empresas? Eu acho que pelo processo que existe desde então, que é cultural, vai ter que existir esse processo de informação e de adequação. Eu vejo por esse lado. Vocês acham que as empresas estão receptivas ou elas estão encarando isso como uma obrigação? Depende muito do perfil da empresa, né? É sempre como a Fer fala, da questão dos líderes, né? Como é que eles pensam. Então, eu percebo dentro das empresas que eu vou, aquela empresa tem uma que a cultura é ser feliz, trabalhar feliz. Ali eu já vejo que há uma abertura maior para que as coisas aconteçam, né? E tudo depende lá da cultura da empresa. Mas eu acho que tá ali, tem os que tá mais fácil. E essa cultura, Fernanda, você acha que é uma coisa que é moldável, que tem como haver uma mudança? Ou você acha que a empresa que já trabalha naquele molde mais tradicional, mais quadradinho, ela vai ter mais dificuldade para se adaptar? A gente tem a ideia de que cultura, ela é desenhada, ela é mapeada e ela fica ali enquadrada. Né? A cultura, eu faço muita comparação, porque a cultura ela é com casamento. O casamento ele é uma construção todos os dias e constante. A cultura ela é reforçada o tempo todo, seja pelo CEO, pela equipe de liderança, pelos próprios colaboradores. Eles reforçam a cultura organizacional. Então, não existe mais isso de cultura quadradinha. A gente está numa era de transformação digital, né? As empresas estão se adaptando nessa transformação. E quando a gente fala de adaptação da NR, quando você me falou ali do ambiente de inclusão, resgatando um pouquinho o que você falou, tem alguns transtornos mentais, né? Alguns transtornos que eles são invisíveis. Porque tem muitas empresas, eu não sei se vocês têm essa percepção e essa leitura que eu tenho, mas nós temos empresas, às vezes, que elas se vangloriam de ser empresas abertas à diversidade ou empresas acolhedoras, nós empregamos pessoas com deficiência, nós temos um programa de adaptação, só que eles esquecem que 1 em cada 4 pessoas hoje convive com algum transtorno mental. Exatamente. E como funciona, então? Porque no Brasil, menos de 30% das empresas possuem alguma política
clara para acolher essa diversidade no contexto da diversidade invisível, que são essas pessoas que não têm nenhuma necessidade especial aparente. Não é perceptível fisicamente. E o quanto é importante... E aí a gente entra na cultura. A gente acaba sempre voltando para a cultura, porque quando existe uma sensibilização com essa equipe, de que não é porque não é colocado um X na testa daquela pessoa, que existe ali uma bipolaridade. Vamos trazer aqui. Sim, um exemplo de bipolaridade. Se a pessoa está fazendo um acompanhamento, se ela está com uma medicação equilibrada, já fez o equilíbrio com a medicação, você não consegue perceber. Só que, se existe, pode ter gatilhos, né, que podem desencadear. E se esse time, né, se essa equipe, ela está preparada, ela tem aquele olhar mais acolhedor. Aquele feeling, né? Sim, de perceber. A percepção, ela muda, o acolhimento muda. Tudo vai ser como consequência. Porque é o sentido real da inclusão. Tem pessoas e empresas que percebem a inclusão como vou criar um espaço para essa pessoa, mas não adianta você ter um espaço e falar assim, aqui está a pessoa. Não, a inclusão verdadeiramente o que é? Que aquela pessoa, ela sinta que ela pertence ao ambiente, que ela não seja tratada de forma diferente. Sim. Então eu vejo às vezes as empresas criam vagas especiais, porém elas fazem toda a adaptação para a pessoa que às vezes não tem um braço, ela é deficiente visual, mas é aquela pessoa que às vezes não pode ficar num ambiente fechado ou num ambiente escuro. E às vezes a equipe não está preparada para receber. Para lidar. Né? Então, essa importância do treinamento também, desse acompanhamento contigo. E o treinamento levar a informação para que os outros tratem aquela pessoa da melhor forma possível. Porque eu acho que a pior coisa para uma pessoa que está num processo ou já está com adoecimento ou até em tratamento é ser visada. Exatamente. É que ela se destaque do grupo. Não, ela quer pertencer naquilo ali. E vocês acham que ainda existe esse estigma da pessoa ter medo de revelar uma condição, uma doença mental no ambiente de trabalho? Com certeza. É nítido, meu dia a dia é nítido. É desde uma cadeira que está desconfortável, que daí eu falo, olha, vamos organizar. Daí a gente percebe que tem uma dificuldade de sinalizar, né, para o RH, enfim, que aquilo está desconfortável. Tem medo de ser visto, né, como o profissional problema, o chato, o implicante, e às vezes não é, às vezes é uma coisa que... O primeiro que desencadeia uma série de coisas. Também. Aí vou ter que começar a acomodar todo mundo. Que se geralmente assim, se um quer uma adaptação, o outro vai ver e vai querer também. Às vezes não tem a mesma necessidade, mas o outro vai ver e vai querer também. E isso acaba se tornando até um problema. Né? E também o RH está preparado, né? Percebo muito na questão do RH, começar por ele ali, o olhar, qual é a função do RH nas empresas, de fato, né? Qual é essa função desse olhar mais cuidadoso? Eu tenho inúmeros casos de acidentes que a pessoa fica insegura, enfim, para sinalizar, não está legal, ainda está doendo quando há algum acidente. Por conta disso. E eles esquecem que se eles não levarem o conhecimento da empresa, a empresa às vezes tem boa vontade, ela quer fazer alguma coisa a respeito, mas se ela não tem conhecimento, não tem o que acontecer. E eu acho que essa mudança da NR1, ela é uma mudança, é um avanço, porém é um avanço que não vai ter um retorno, a não ser que a empresa abrace essa ideia, ela compre esse projeto e faça efetivamente valer, faça mudança. Não adianta ser um projeto de gaveta só para inglês ver e que fique ali parado e que a gente, infelizmente, vão acontecer casos como esse, mas essa capacitação dos líderes e essa sensibilização das pessoas para que elas tenham um comportamento mais acolhedor, eu acho que vai fazer toda a diferença. E essas políticas de acolhimento, como a Fernanda trouxe, elas têm que ser treinadas. Há um desconhecimento muito grande do que fazer. Você acha, Fernanda, às vezes, que eles têm uma resistência de se envolver, de falar assim, olha, tô vendo uma mudança do comportamento do meu amigo, mas não vou ser eu que vou levar para a empresa? Você acha que as pessoas têm que levar essas situações? Eu acredito que se existe um ambiente, a gente fala de segurança psicológica, né? Quando a gente aborda esse tipo de assunto, se existe esse ambiente protegido, vai ter acessibilidade tanto do colaborador chegar até o gestor e do gestor não ter medo, porque ele vai identificar, mas ele não precisa fazer essa... Ele não é um profissional da área. Sim. Ele não precisa... Mas isso tudo envolve
uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem preparada para conseguir ter esse olhar cuidadoso. A segurança psicológica, a gente pensa muito de... A gente volta para a parte física, né? A física é muito fácil de conseguir visualizar, mas o ambiente emocionalmente seguro, o que é um ambiente emocionalmente seguro? A gente está falando aqui, eu trago um problema para vocês e é aquele nariz torcido, né? Aquela virada de olho. Quem nunca viu isso? É que quando a gente lida com o ser humano, não é uma receita de bolo, né? Então a gente vai ter que ir identificando esse e usando a nossa experiência, não é seguro pro o nosso outro, estudo, né? para ver qual é a melhor estratégia. Eu não sei se vocês notam o mesmo que eu noto, mas assim, tem algumas empresas que elas toleram algumas coisas, mas elas não incluem. Então, elas não acolhem, elas dizem assim, a pessoa tem esse problema, deixa ela ali, mas eu não vou fazer nada a respeito. E só acaba tendo que interferir mesmo quando acontece alguma coisa maior. Na verdade, elas se mascaram, né? Elas se escondem do problema, às vezes. Assim, e o problema vai crescendo, né? Ele vai crescendo, vai englobando outras pessoas. Toda a equipe, sim. O clima muitas vezes, toda a equipe é impactada por causa de uma pessoa que está com esse problema e não foi identificado. Né? E essas empresas mais modernas, mais inovadoras, os RHs mais atuantes, nós verificamos que o rendimento das pessoas é diferente quando elas sabem que eu não estou adoecido, mas se eu adoecer, eu vou ter um respaldo. Então, eu acho que essa segurança de que a empresa está do lado delas, ela vai tomar alguma providência, ela vai fazer alguma coisa, também é um incentivo. Porque eu creio que vocês devem conhecer várias empresas hoje, tem muito contato com empresas, mas às vezes os benefícios que a empresa traz para o funcionário estão sendo mais diferencial do que às vezes até mesmo o salário. Exato. Vocês têm tido essa percepção? Sim. Anteontem, eu estava com um casal de amigos em casa e ela recentemente saiu de uma empresa, entrou em outra empresa por causa do salário mesmo mais alto e tal. E simplesmente em 2 semanas ela já saiu dessa empresa e foi para uma outra empresa porque o salário era até o mesmo. Mas os benefícios que ela tinha na outra empresa, entre plano de carreira, benefícios... não mudaria o recebimento, mas o que ela teria de vantagens era muito melhor. Então, ali, e acabou sendo, na nossa primeira conversa, tinha acabado de acontecer e foi o gancho que a gente fez. Então, vocês vejam, né? se esses benefícios palpáveis já são um diferencial, imagine os impalpáveis, aquela pessoa que se sente acolhida no ambiente de trabalho. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito curioso que aconteceu comigo. Além de psicólogo, um dos papéis que eu me aventurei é como síndica do condomínio. E na segunda-feira aconteceu algo muito curioso de lá nós temos os funcionários que são do condomínio e funcionários que são de empresa terceirizada. E essa moça da limpeza, ela foi solicitada para que ela fizesse um treinamento num outro local de trabalho, onde ela ia ficar mais perto de casa, ela iria receber mais. E liguei para a supervisão, falei, mas vocês não avisaram, eu só precisava, né, para conseguir me organizar aqui. Um tempo depois eu recebi uma ligação dela. Ela estava chorando, gente. Vocês têm noção do que é? Ela estava chorando. Fernanda, eu não quero ficar aqui. Não me importa se é mais perto da minha casa. Não me importa se eu vou receber mais. Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar com vocês. Sim, aí a gente entra na questão de não é o salário medido, é o salário emocional. Aí a gente entra então, na parte e essa segurança emocional, do ambiente emocional seguro, ele faz toda a diferença. Então, eu acho que aí que é o grande gatilho dessa virada de chave, que é o quê? Você treinar os funcionários, treinar os gestores, o RH, e ter essa consciência de grupo de que um ambiente saudável, um ambiente seguro é aquele onde a pessoa pode ser livre para mostrar as suas fraquezas também, porque ela vai ser amparada e não vai ser punida. Então, eu creio aqui, até tem uma frase que é bem... Eu até deixei aqui, que diz assim, né? Quando cuidamos das diferenças, criamos ambientes onde todos podem florescer. Sim. Então, você às vezes pode ter um funcionário que não está rendendo tanto porque ele não está se sentindo seguro. E essa segurança emocional, ela vai fazer diferença tanto no ambiente de trabalho e às vezes ela até se estende para a casa da pessoa. Por quê? Porque se ele teve um dia produtivo, ele se sente acolhido, ele vai chegar mais animado, ele vai chegar mais seguro e, consequentemente, no dia seguinte, ele vai chegar à empresa. Então, eu acho que tem que ter um resgate,
O que vocês veem nesse sentido de um resgate do prazer em trabalhar? Sim. Porque hoje em dia está difícil de a gente presenciar isso. O trabalho não ser mais uma obrigação, mas ser uma extensão da sua vida, né? É até interessante, 80% das empresas que nós atendemos implantou a ginástica laboral por conta de uma pesquisa que fizeram com os colaboradores. Eles pediram para que colocasse ginástica laboral. Uma demanda... Ouvir os colaboradores, né? Outro relato também, eu atendo bastante escritórios de contabilidade. Uhum. Eu tive uma indicação para um outro escritório de contabilidade, que as duas pessoas eram amigas, e ele perguntou o que tem diferente lá, eu vejo o prazer de você trabalhando, o que tem diferente? Lá nós temos ginástica laboral. Então manda o nome para eu poder indicar para cá, e de fato hoje eu atendo as duas. Então, ouvir os colaboradores, né? O que eles precisam, o que vai fazer com que eles trabalhem melhor. E essas políticas de incentivo agora com a NR1 e com esses programas de mapeamento de risco e verificação dos riscos, eu acho que ficou mais fácil para a empresa identificar essas demandas. Sim. Porque a partir do momento que eu mapeio os riscos e eu crio essa matriz para entender o que acontece na minha empresa, primeiro, as pessoas vão ter mais tranquilidade para abordar os assuntos e vão sinalizar para a empresa aquelas áreas onde elas acham que a empresa precisa desenvolver ou dar um apoio maior. Vocês acham, na vivência de vocês, que essa participação do empregado ela acaba fazendo diferença no plano de ação do programa de saúde mental na empresa? Sim. Faz toda a diferença. Eu acredito, diretamente. Para mim também. Diretamente. Porque, vamos voltar para aquele exemplo que eu trouxe. Para a supervisão daquela funcionária, seria muito legal ela trabalhar perto de casa e receber mais. Mas ninguém confortável. levou em conta... Ouvi-la? Sim. Ninguém levou em conta em ouvir. E é importante para você isso, e para ela não é importante. Então, sim, os funcionários terão voz. E a empresa... É essa desmistificação que precisa acontecer, de que isso não é contra a empresa, e sim muito a favor. Muito a favor. Tem muito a ganhar. Sim. Vocês tiveram esses exemplos que vocês verificaram, mas vocês acham que a redação da NR1, trazendo a obrigatoriedade desse programa, ele é um avanço para o funcionário? Ou vocês acham que agora a empresa vai deixar assim, eu nem vou contratar alguém que tenha um problema, porque pode se tornar um problema maior uma vez que o funcionário esteja aqui dentro? Você acha que não vai ser um impedimento? Mas isso eu acho que já acontece, né? Exatamente. Essa questão de vetar a entrada do colaborador por conta de algum problema, isso já acontece. Porque nos exames admissionais, vocês veem que ninguém faz essa pergunta. Não, você pergunta, tem algum problema? Tem diabetes? Tem pressão alta? Tem algum Geralmente problema? são problemas físicos, orgânicos, né? Mas isso pode pegar numa entrevista, Fer. Isso pega numa entrevista e é barrado. Vocês acham que... Sim, eu acho que isso não é que vai acontecer por conta das mudanças. Isso já acontece, né? E vocês acham que as pessoas agora na NR1, elas vão ter esse apoio da empresa num afastamento, ou vocês acham que a empresa vai se concentrar não na pessoa que já está adoecida, mas somente daqui para frente? Vocês acham que é necessário esse olhar para quem já está adoecido e fazer as tratativas? Sim. Então não vai ser somente preventivo. Vocês acham que há que se tratar também quem já está adoecido? Não tem como separar, né? Não, e não tem como sair demitindo. Vamos pensar aqui, gente. A gente está num pós-pandemia. Tem muita gente adoecida. Não tem como sair demitindo todo mundo porque está adoecido mentalmente. Até porque quem está no mercado também está numa situação parecida, né? Você acaba trocando 6 por meia. E o que está favorecendo essas mudanças da NR1, que eu percebo, é a rotatividade, né? Tá muito difícil montar uma equipe. Sim. Então, montou a equipe, desfalca. Então, as empresas estão com esse olhar assim, o que podemos fazer para a gente reter esses bons colaboradores? Mas isso são as empresas que estão preocupadas, Isso está favorecendo. Quando a gente pensa do bom funcionamento, né, de uma empresa. Vocês acham que os funcionários estão começando a se encaminhar mais para essas empresas que oferecem ambientes seguros, ambientes acolhedores? Mas isso já acontecia. Eu já via antes.
isso antes? Eu acho que assim, Mas de um depois- tempo para cá, essas empresas que se preocupam mais com o bem-estar dos colaboradores, num todo, seja em todos os aspectos, assim, um modelo híbrido para aquela pessoa, Flexibilização de exatamente, horário. um modelo para quem é presencial, ter mais locais de convivência, a questão das pausas, socialização, é uma adequação. Hoje em dia eu vejo muito isso, que você não vê mais uma empresa que só trabalha num estilo, né? Então eu acho que isso, o olhar já está mudando e agora tende a mudar mais E ainda. essas empresas, então, tendem a crescer e aquelas obsoletas vão ficando para trás. Com certeza. É uma adaptação, como em qualquer biologia. A gente tem que se adaptar conforme a demanda, né? Ou você adapta ou Retrocede. e paga multa. Não é? Porque, ou você se adapta porque você quer mudar a sua cultura organizacional, ou você vai se adaptar porque você não quer pagar multa. E as necessidades, né? Isso que faz. De uma forma, essa obrigatoriedade vai ser para o bem, mas tomara que todas as empresas não acabem fazendo aquele negócio assim, estou na minha obrigação, check, está feito. Fazer que o mínimo, olhar, fazer que tenha o um mínimo. olhar mais amplo e que a gente pare de falar de doença e fale mais de saúde, né? Mas eu acredito nessa mudança. Eu acredito nessa mudança de mentalidade. É claro que como toda mudança, para a gente mudar padrão, ele demanda um tempo, por isso que Vem eu as dores, defendo né? muito uma Vem as dores. consistência. Precisa ser consistente para ter essa mudança, para a gente mudar um hábito. Sim. E a minha humildade constância, também, né? porque vocês vão ver que as conversas que eu tenho tido, claro, não são todos, mas alguns RHs assim, não, eu já sei o que fazer, aqui a gente vai dar um jeito, vamos adaptar. E eu vejo assim, em 5 minutos de conversa, que ninguém tem a menor ideia. Porque então, eles só apagam incêndios, mas não mudam o processo exatamente, e não falou tem assim, um caminho eu retilíneo. fiz um cursinho de 5 minutos na internet, estou sabendo, estou preparado, e eles não estão. E infelizmente quem vai pagar isso é o funcionário e principalmente a empresa, porque as multas serão por funcionário e por item descumprido, e vão ser multas pesadas. E eu creio, tenho a convicção comigo mesmo, que o melhor caminho é justamente você procurar alguém que te ajude a fazer essa implantação. Depois, você pode até capacitar multiplicadores dentro da empresa, você pode ter um canal de acolhimento, você pode ter um funcionário ou funcionários. Sempre dentro da empresa nós temos aquelas pessoas que têm mais jeito, que têm mais perfil, e fala assim, olha, você pode ser o ponto de contato, no mês seguinte outra pessoa. São os embaixadores. Exatamente, os embaixadores da saúde mental. Eu acho que se as empresas abraçarem essa ideia, essas boas práticas, eles só têm a ganhar. Então, assim, eu creio que agora com essa mudança, e como você falou, é uma mudança de cultura, ela vai se acontecendo durante o tempo, mas se for feito, bem feito, respeitando o funcionário, com boas práticas. E se vocês pensarem que muita coisa que as empresas já fazem, as boas práticas que as empresas já fazem, elas vão ser aproveitadas. Muitas empresas não vão partir do zero. Exatamente. Algumas vão não vão partir do sentir zero. tanto, né? Não vão sentir tanto. E na experiência de vocês, as empresas elas estão dispostas a fazer essa mudança, ou vocês creem que vai ser mesmo pela demanda, pela fiscalização, pelas denúncias, ou vai ser espontâneo? Depende do perfil da empresa. Depende muito do perfil do CEO. Eu, Exatamente. infelizmente, tenho um case que foi apontado. Eu faço reuniões 1 a 1 com os colaboradores até para fazer validação do que o RH trouxe, enfim, porque eu tenho um olhar, que é o do RH, eu tenho outro olhar, que é do líder. Mas e quem ouviu esse colaborador? Então, são reuniões sigilosas e foi apontado vários riscos, só que o CEO não acatou. Infelizmente. Não adianta, então, de baixo por cima vir essa demanda, essa vontade, se de cima para baixo na empresa não não tem houver. um programa de gerenciamento, não tem algo muito estruturado e planejado, não acontece. Não flui. Né? E esses programas têm um custo, da mesma forma que a ginástica laboral tem um custo, que o Vale Lanche tem um custo, que o Vale Academia tem um custo. Então, a resposta do funcionário ela é tão óbvia com esse cuidado que eu acho que é um investimento mesmo. Com certeza. Com certeza. Eu vou até trazer um exemplo nessa questão qual é o olhar das empresas em relação a isso. Para mim é bem variado, não tem como identificar ainda como que vai ser a aceitação, se vai ser mais tranquilo ou vai ser por conta. Eu acho que tá mesclado mesmo. Eu vejo, tem uma empresas que eu atendo que precisa... eu preciso de um relatório.
ou algo físico que eu comprove que tem ginástica laboral, porque se caso eu tiver uma ação trabalhista por conta de algum DORT, LER, enfim, eu tenho como comprovar. Olha aqui, eu fornecia ginástica laboral. Em nenhum momento ele me perguntou, como é que tá o gráfico? Melhorou as dores? Porque a gente aplica anamnese para todos e nos traz com gráfico. Em nenhum momento ele me perguntou, como que tá? Como que tá a aceitação? Tá melhor? Como que tá o funcionamento? Aí tem empresas que eu percebo assim, não, tá tudo tranquilo, eu vejo que eles estão mais felizes. Apesar de eu ter todos esses dados que a gente faz a anamnese constante para ver como que tá indo, enfim, até para montar as estratégias, mas eu percebo a preocupação. Mas então, eu acho que... você veja, na era do digital, ele queria físico. Eu quero um papel. Mas aí eu acho falei, que eu só enviei o plano de aula, eu enviei o plano de aula por e-mail. Não, mas eu quero um papel ali com a tua logo, com a tua assinatura. Eu falei, meu pai, com vídeo. Quando a gente fala também da NR, precisa, né, ter esse papel com a assinatura. Mas eu acho que mas quando é questão de lei, né? Sim. Eu achei engraçado essa necessidade. O medo do passivo trabalhista. Sabe, essa necessidade, sendo que se for precisar de provas, enfim... Tem como, né, comprovar. Agora, a necessidade do papel, eu achei bem interessante. Essa substituição, mas eu acho que o tempo vai dizer se essa medida ela vai ser acatada. Com certeza, nós temos a certeza que vai ser benéfico. Sim. Vamos ver quais as empresas que optarem vão ser as empresas de sucesso, as empresas que vão permanecer. E queria aproveitar para agradecer vocês hoje pela troca. Obrigada. Espero que vocês estejam mais vezes aqui conosco. Nós vamos trazer aí sempre nossos casos para debater, para conversar. E também deixar disponível aqui, vou deixar o link de vocês, o perfil de vocês, para que as pessoas que assistam o nosso canal, elas tenham contato. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mais algum tipo de reação de vocês, algum conselho, serviço de vocês, também eu vou deixar aí. E espero que a gente tenha outras conversas proveitosas como hoje. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela troca. A gente que agradece. Tá aqui. Estamos aí. Até o próximo capítulo, então. Até.